Oi, divas, bom dia. Eu acordei, não tem muito tempo. E hoje é dia de faxina, então a gente vai conversar um pouquinho. Eu abri minha janela e o clima aqui tá bem fresco. Tá um climinha bem gostoso. E eu tenho que separar a roupa pra lavar. E ontem eu fui dormir chorando, gente. Gente, olha que lindinha a Aurora. É, meu amor. Esse aqui é o nenenzinho da minha amiga. Ontem eu fui dormir chorando porque eu tava muito estressada com algumas coisas e eu não sabia muito bem o que fazer, sabe? Tipo, eu tava simplesmente muito nervosa e eu tava muito estressada de certa forma também, porque depois que eu tomei o golpe dos R$ 8.000, eu, logicamente, dei uma desesperada, sabe? Tipo, eu fiquei meio nervosa. E daí tava juntando com a situação familiar e tudo mais, com tudo que vem acontecendo na minha vida nos últimos momentos. E isso, de certa forma, tava me deixando muito frustrada, porque eu não tava sentindo que eu estava tendo um progresso, sabe? Eu não tava sentindo que eu tava conseguindo progredir na minha vida. E isso tava me deixando muito, muito nervosa. Obviamente, tipo, eu só não tava muito legal e precisava espairecer um pouco a cabeça. Então eu fiz um chá ontem de noite. Eu vim aqui fora, tava na varanda, fiquei conversando com uma amiga minha. Mas é muito frustrante perceber que eu tô, tipo, na casa dos 20 e que as minhas responsabilidades, para além de uma dona de casa, de uma pessoa que tem uma casa pra fazer a manutenção, de uma pessoa que paga contas, é não ter um certo suporte, sabe? Eu não posso reclamar das pessoas que me cercam, porque os meus amigos são os amores da minha vida. Ai, que vontade de chorar. São os amores da minha vida e eu amo muito o suporte que os meus amigos me dão. Mas, em determinados momentos, eu sinto uma frustração muito grande por não conseguir lidar com coisas que eu acho que eu deveria saber lidar, sabe? Tipo, tem situações que eu penso, tipo, nossa, eu já devia saber lidar com isso, eu já devia ter entendido como certas coisas funcionam. Só que eu me cobro tanto, sabe? Eu fico me cobrando tanto de uma maneira exagerada, porque eu tenho que saber fazer tudo, eu tenho que saber falar sobre tudo. Eu fico sempre tentando buscar formas de me autocompreender e de tentar me trazer pra realidade de tipo assim, não, tá tudo bem, gata. Você, tipo, não precisa saber de tudo, você não precisa falar tudo. Mas enfim, é bem frustrante isso. E nesses últimos tempos, eu tenho me aproximado muito da Maitê. A Maitê tem sido um suporte emocional muito grande pra mim, porque nós duas temos algumas ligações especiais, principalmente considerando questões de família, sabe? Considerando questões de estereótipo social e a maneira como a gente se vê em sociedade. E isso tava, de certa forma, me deixando muito frustrada também. Porque eu não quero sobrecarregar a Maitê e eu tenho medo de sobrecarregar ela em algum momento quando a gente estiver lidando, conversando ou simplesmente tentando conversar sobre certos assuntos, sabe? Porque eu me sinto um tanto quanto frustrada quando o assunto é conversa, falatório, entre outras coisas. Mas enfim, eu tô colocando a roupa pra lavar agora, porque tem bastante coisa pra lavar aqui em casa. Nesses últimos dias fez muito frio. Pra quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Sul e aqui faz muito frio, aqui é muito frio. Mas tudo bem. A vida é assim, a gente tem que vivê-la, né? Enquanto uma pessoa adulta, eu aprendi a lidar com as minhas frustrações, tipo, depois de muito tempo tomando no meu cu, sabe? Tiveram diversas situações onde eu percebi que sozinha eu não ia conseguir, mas muitas das vezes eu percebi que sozinha eu alcancei coisas que eu não imaginaria que eu alcançaria. Uma delas é a minha liberdade financeira, porque pra quem não sabe, eu trabalho em casa hoje. Só que, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, estar dentro de casa o tempo inteiro se torna muito frustrante. Porque é muito desconfortável parar pra pensar que aqui é o meu ambiente de trabalho e também é a minha casa, sabe? Tipo, eu não tenho um espaço só pra mim, eu não tenho um tempo só pra mim.
Então, tudo que envolve a casa está diretamente ligado às situações do meu dia a dia. E isso me frustra um pouco, porque, gente, é muito difícil. Se você mora com seus pais, se você convive com eles ainda, tipo, acaba sendo compreensível, porque a dinâmica da sua família é diferente. Só que quando você mora sozinha, entre aspas, né, que eu divido apartamento com uma amiga minha, as coisas se complicam um pouco. Porque você não tá lidando só com as suas situações, você lida com as situações das pessoas que convivem com você, você acaba meio que se sobrecarregando. Daí tem as questões externas, que são problemas seus, os problemas alheios, e principalmente as situações do cotidiano, sabe, do dia a dia. E isso, de certa forma, também é um baque muito grande, porque, gente, é muito difícil lidar com frustrações. Eu tenho 22 anos e eu ainda não aprendi a lidar com tudo que envolve a minha vida, sabe? E daí a gente meio que se isola dentro do mundo digital e vai gastando cada vez mais tempo no online. A gente passa horas e horas dentro do TikTok, a gente passa horas e horas dentro de uma rede social, a gente gasta horas da nossa vida fazendo algo que, por muitas vezes, é sim improdutivo. E não tem problema nenhum, porque, sendo bem sincera, às vezes tudo que a gente precisa é se alienar um pouco. Tô tirando o cabelo do ralo, porque, gente, eu solto muito cabelo e a minha amiga, ela tem muito cabelo na cabeça dela também. Enfim, acaba sendo mais frustrante ainda, sabe? Porque você trabalha em casa, você tem que lidar com as questões da casa, que são, sim, chatinhas. E ao mesmo tempo, você tem que lidar com questões de outra pessoa. Você tá lidando com as questões externas de uma pessoa que não é parte da sua família de sangue, mas que você, por ter consideração, gosta de manter por perto, gosta de lidar com a pessoa. Então, assim, acaba ficando cada vez mais difícil, sabe? E hoje, por exemplo, eu já não lido com tudo que envolve a minha vida. Eu tenho assessoria para rede social, eu tenho assessoria para grande maioria das minhas coisas que eu faço, já existe alguém que está por trás e está lidando com isso. Mas ainda assim, acaba, às vezes, tipo, piorando a situação. Porque eu sinto como se eu não fizesse nada e eu só usasse a minha imagem, a pessoa que eu sou. Eu vou ter que botar pra lavar. E a pessoa que eu sou, tipo, pra isso, sabe? Tipo, eu só vendo a minha imagem e as pessoas fazem o que elas querem com isso. E isso me incomoda um pouco. Recentemente, eu também tenho me aproximado da minha mãe. E isso vem me fazendo questionar a maneira como eu vejo ela, sabe? A minha mãe, ela é uma pessoa que passou por muitas coisas na vida dela. E até então, tipo, a nossa convivência sempre foi de mãe e filha. E durante o tempo em que eu morei com a minha mãe, que eu tive que lidar com questões da nossa convivência, a gente não se dava muito bem. Porque eu não via ela como um ser humano, eu via ela como minha mãe e somente isso. E conforme o tempo foi passando, e eu amadurecendo também, eu comecei a perceber que ela não é, tipo, só a minha mãe, que ela é uma pessoa à parte, sabe? E daí, às vezes, eu me magoo muito fácil. Eu sou uma pessoa muito estressada, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito sentimental. Então, eu choro muito, eu sinto muito pelas pessoas, e isso muitas vezes também é um problema, sabe? Porque eu tenho que lidar com o meu emocional e ao mesmo tempo com todas as situações do meu dia a dia. E isso acaba sendo mais frustrante ainda pra mim. Eu atualmente sou uma pessoa bem madura pra lidar com as coisas, sabe, gente? Mas eu também sou muito, muito, muito estressada. E muito estressada mesmo. Então acaba sendo duplamente pior, porque às vezes eu não sei lidar com essa frustração, eu não sei lidar com esse sentimento. E isso só piora as coisas. Porque eu queria conseguir lidar com tudo de uma maneira superior, sabe? Eu queria simplesmente conseguir lidar com as coisas de uma maneira mais fácil e eu não consigo. E vai fazer um ano que eu tô matutando a ideia de remoldar algumas situações. E eu simplesmente não consigo. E eu ainda não tô conseguindo lidar com essas frustrações, com essas coisas do dia a dia.
Mas enfim, eu tenho muita fé que em algum momento isso vai mudar. Mas é algo que, tipo, eu não tenho controle. São coisas da vida. Gente, eu tô só limpando aqui com cloro, porque tava meio sujinho, mas não estava sujo, sabe? E é só cloro que tem aqui, isso aqui é nada demais. É isso, divas, terminei de limpar o banheiro. Não era bem, uma grande faxina, mas era mais tirar uns produtos dali, limpar a pia aqui, que são coisas que estavam bem bagunçadas. Nós quase não cozinhamos aqui em casa, porque acaba saindo mais barato pedir comida pra nós duas, pra mim e pra Victoria. Tipo, sai mais em conta gastar 20, 30 reais e comprar uma marmita que dure, tipo, no almoço e na janta. Então é muito difícil de ter louça. E normalmente quando tem, são taças de vinho ou xícaras de café, que é uma coisa que eu tomo todos os dias. E eu consumo muito café, tem um monte de xícara aqui pra mim lavar. E eu vou lavar agora já, porque senão isso aqui continua acumulando e vira uma porqueira aqui dentro de casa. Vou botar assim pra vocês meio que me verem lavando louça. E agora nós vamos adentrar um outro tópico que pra mim acaba sendo interessante, mas que eu não sinto que eu tenha muita liberdade pra falar dentro do TikTok, que é sobre relacionamento. Porque assim, pra mim, relacionamentos sempre foram muito fáceis, tá? Mesmo sendo uma pessoa trans, sempre foi muito fácil pra mim namorar. Claro, vários pontos. O fato de eu ser branca, higienizada de certa forma. Higienizada, pra quem não sabe, lida socialmente, tipo, enquanto uma pessoa decente, sabe? Não existem lá muitas críticas quanto à minha pessoa. Então isso me pega um pouco, porque hoje eu tenho 22 anos e eu sou uma pessoa adulta. E obviamente eu sou mais funcional do que eu era quando eu tinha 16 anos. Mas, todavia, entretanto, é mais difícil achar relacionamento hoje em dia do que antigamente. E claro, tem tudo a ver com a questão da maturidade também e de como as pessoas me percebem, sabe? Antigamente, mesmo sendo uma pessoa trans, eu era mais ingênua para algumas situações. E agora que eu sou uma pessoa adulta, eu lido com outras coisas de uma maneira muito mais imponente. Eu lido com situações do dia a dia de uma maneira muito mais específica. Então, acaba que eu não caio muito nas ladainhas que as pessoas passam pra mim. Ah, e daí você caiu num golpe de 8 mil, né, querida? Mas acaba que, tipo, as pessoas já não têm mais tanta liberdade, sabe? E homens, no geral, eles gostam de se relacionar com pessoas imaturas, justamente porque pra eles é interessante ter alguém que não vá questionar a posição deles dentro de uma relação. E eu não sou assim. Inclusive, o bofe que eu saí num date ontem, que tá lá no meu TikTok, me deu um fora. E ele me deu um fora da maneira mais idiota possível. Falando que ele teve que viajar, que ele vai ficar na serra durante um tempo, que o amigo dele vai seguir tocando o negócio de carro dele, blá blá blá. E tipo assim, pra mim ficou explícito que foi um fora. Porque eu tava tentando conversar com ele e tudo mais, e ele simplesmente parou de responder, ele parou de falar comigo. Então, aquilo dali, tipo, mostrou pra mim que aquela pessoa não estava interessada o suficiente pra estar comigo. E tá tudo bem. Tipo, eu só acho que ele, enquanto um homem adulto, poderia ter dito, tipo assim, olha só, não quero me relacionar com você, pra além do que a gente tem, pra além de um sexo casual, pra além de uma ficada casual. E não teria problema. Só que, por algum motivo, os homens adultos, eles não conseguem verbalizar os desejos deles sem inventar 1 milhão de desculpas, entendeu? Que daí, se eles falam assim e você responde, eles ficam loucos. Ah, não, como assim? Eu não estou dizendo isso. Mas por que que eles não fazem isso? Porque muitas vezes eles mantêm os relacionamentos como um step. Então, por exemplo, o que que é um step? É a quinta roda de um carro que fica guardada no porta-malas. Eles mantêm muitas mulheres como um step. Porque justamente se acontecer alguma coisa, se em algum momento ele quiser transar, ou se ele sentir que não deu certo com outra pessoa, ele volta pra você.
Então eles não conseguem serem diretos, justamente porque daí eles perdem esse privilégio de poder voltar atrás. Eles perdem o privilégio de tipo, ai, não, me desculpa, não sei o quê. Então o que é mais fácil? Inventar 1 milhão de desculpas, dizer que simplesmente não consegue, dizer que não dá, dizer que tem coisa pra resolver e te mantendo ali, entendeu? Te mantendo dentro dessa relação da maneira mais esdrúxula possível e ignorando o fato de que você é um outro ser humano, de que você tem sentimentos e que você precisa lidar com certas coisas e que, obviamente, nem todo mundo tá pronto pra ficar esperando uma vida, às vezes, por um parceiro que talvez nunca esteja pronto. Gente, vou lavar minha xícara favorita. A da Hello Kitty, olha que linda. Eu comprei ela no TikTok Shop. E me sinto muito feliz por essa compra, gente. Porque, olha, a diva é linda. Enfim, são frustrações, sabe, de uma pessoa adulta. Acaba que eu sou uma pessoa bissexo, né? Eu me relaciono com mulheres também. Só que os meus relacionamentos com mulheres, eles são um tanto quanto complicados. Porque muitas meninas cis não conseguem desenvolver a parte cognitiva da relação para com uma mulher trans. Ou não conseguem, às vezes, entender que existem particularidades, sabe? Que existe uma particularidade dentro da relação que, apesar de você estar com outra mulher, você está lidando com uma pessoa que vê o mundo de uma maneira muito diferente da sua, porque o mundo cisgênero, ele bate de uma maneira diferente quando se trata de pessoas trans. Olha a minha caneca do Goku. É da Zona Criativa também. Tipo, enfim, eu me relaciono com mulheres, isso nunca foi um problema pra mim. Mas é um choque perceber que às vezes muitas delas não conseguem lidar com certas coisas. E daí eu meio que só desisto, sabe? Tipo, eu vejo isso, eu entendo o sentimento, eu entendo o porquê certas coisas só não são compreensíveis. E é isso. Tipo, não tem muito o que ser feito. Eu, pelo menos, não posso fazer nada. E apesar de tentar conversar e explicar que às vezes as situações que eu tô passando não podem ser encaradas da mesma maneira que uma menina cis, não funciona. Então eu só desisto. Porque é tão chato ter que ficar o tempo inteiro se explicando. E dentro desse tópico das explicações, entra um pouco a família. Porque a minha família acha que os meus problemas são os mesmos problemas de uma pessoa cis, sabe? Tipo, eles meio que me veem enquanto uma pessoa cis, uma menina cis. E não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Eles olham pra mim e quando eu falo, tipo, ai, não consigo um namorado. Mas você é linda, o que que acontece? Gente, eu tenho um pinto. Eu sou uma mulher e eu tenho um pinto, é por isso que não funciona, sabe? Mas eles não entendem isso. E daí acaba sendo mais frustrante ainda, porque você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar sobre isso. Você não consegue trazer isso pra uma realidade onde as pessoas entendam muitas vezes. Enfim, gente, acaba sendo bem frustrante ter que lidar com isso. Óbvio, não sou um mártir incompreendido, muitas pessoas passam por isso também, inclusive pessoas cis. Mas é complicado, eu tô só verbalizando aqui o que pra mim é difícil hoje em dia, sabe? Enfim, terminei de lavar a louça, agora eu só vou limpar a pia e tirar essa minha taça. Gente, eu tenho uma taça de cristal viva. O resto tá tudo quebrado. E eu tenho... Ai, tem um resto de pérgola branco aqui. Eu amo vinho branco, gente. E eu moro no Rio Grande do Sul, né? E a Serra Gaúcha tem muitos vinhos maravilhosos. Então, sempre que a gente viaja ou que vamos ao mercado comprar alguma coisa específica, eu acabo comprando um vinhozinho pra dentro de casa. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho uma mini vinícola na sala. Eu vou mostrar pra vocês depois. Tenho uma mini... Não é vinícola, é um porta-vinho, enfim. Na sala. E eu gosto muito de tomar vinho. É a minha bebida alcoólica favorita. Mais especificamente vinho branco ou frisante. Eu gosto muito de frisante porque ele é fresco, ele é leve e ele tem bolinhas, então, enfim. Eu só gosto muito de frisante, não sei nem como explicar sobre. E é isso. Terminar de limpar aqui a pia.
E vou arrumar as minhas coisas da sala. Eu terminei de organizar a cozinha e a gente não tem muitas coisas dentro da cozinha, justamente porque a gente não cozinha muito todos os dias, então acaba que não se torna necessário ter. E agora a gente tá vindo pra sala, porque a minha sala tá um completo caos. Como eu tenho duas varandas muito grandes, que tem essa aqui e tem a do meu quarto, entra muita sujeira pra dentro, isso é um inferno. Há um ano atrás, quando eu adotei a Amália, eu fiquei me questionando muito se era o que eu deveria fazer, porque ter um animal é basicamente a mesma coisa que ter um filho. Você tem que se preocupar principalmente com as questões financeiras, porque uma ida ao veterinário é R$ 400, um remédio é caríssimo e muitas vezes você vai ter que dar atenção pro seu bichinho, porque isso é meio que um fato, né? Você tem que estar ali presente pra criatura que você chama. E uma das coisas que mais me pega hoje em dia é que eu tenho muita vontade de ir embora do Brasil. Torna muito preocupante, principalmente porque eu preciso pensar na gata. E as passagens e os valores que são gastos para você levar um animal para o exterior é muito caro. E agora a gente vai ver minha playlist que tá disponível no meu Instagram. Eu vou deixar destacada lá no Instagram minha playlist do Spotify pra arrumar a casa. Aqui na sala a gente não tem muita bagunça, porque, enfim, só tem que dobrar essa mantinha que antes era da minha gata, mas agora não é mais, porque ela simplesmente decidiu que ela não vai mais ficar deitada na manta e ela só dobra essa manta em 1.500 partes, amassa tudo que tem aqui. Ai, vou aumentando. Eu tô passando por um problema insuportável aqui em casa, que é o seguinte: esta gaveta, ela não quer mais fechar. E o trilho dela é de correr. E eu não sei o que fazer, porque antes a gente tinha visto que era um problema no encaixe. Agora eu já não sei mais o que fazer. E também não faço mais questão de ficar arrumando, porque às vezes a vida é sobre se conformar e entender que nem tudo é consertável e nem tudo vai fazer funcionar, gente. Olha, no passado, quando eu me mudei pra cá, eu tinha vindo pra cá por conta da minha família. Eu decidi que tava na hora de estar mais perto da minha família, porque eu fui morar em São Paulo muito nova. Eu fui morar em São Paulo com 18, tipo, 17 pra 18. Eu recém tinha completado 18, não me recordo 100%. E eu passei 2 anos morando em São Paulo. E nessas idas e vindas, tipo, de vir pra cá, de visitar a família e tudo mais, eu comecei a perceber que eu queria muito estar mais perto. Eu queria, tipo, estar aqui perto, eu queria saber o que estava acontecendo. E nesse meio tempo, a minha avó tinha descoberto que estava com câncer. E por algum motivo, eu decidi que eu queria estar perto pra caso acontecesse alguma coisa que eu sabia que ia acontecer. Na verdade, todo mundo da minha família já tinha consciência de que a minha avó estava muito doente e que ia chegar um momento em que ela ia simplesmente falecer, porque ninguém vive pra sempre, obviamente, mas principalmente pelo estado em que ela se encontrava. E eu acho que ter vindo pra cá foi uma decisão muito boa, porque eu gosto muito de onde eu moro, eu gosto muito das coisas que foram acontecendo ao decorrer do tempo em que eu estou morando aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma vontade muito grande de ir embora. Parece que toda semana o meu pensamento é: eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E pra quem acredita em espiritualidade ou coisas do tipo, fizeram um comentário falando que é por conta do meu signo. Que pelo meu signo ser de ar, né? Porque eu sou de Libra, eu faço aniversário dia 22 de outubro. Eu tô sempre pronta pra ir embora. Ou sempre disposta a ir embora, em outras palavras. E isso me pega muito, porque eu não acredito muito em signo e tudo mais. E é muito raro eu parar pra pensar sobre essas coisas. Mas make sense, sabe? Tipo, às vezes parece que faz sentido. Parece que as pontas se encaixam quando o assunto é esse. Principalmente em associação com as coisas que eu penso, sabe? Longe de mim ser
a defensora dos signos e tudo mais, mas pra mim, às vezes, só encaixa, só bate, só faz sentido. E é isso. Quando eu sinto que eu tô passando por períodos muito depressivos, eu começo a reparar na minha volta. E reparar que muitas vezes, tipo, o que mais me incomoda é que a casa, tipo, tá desorganizada. Ou que as coisas, no geral, estão desorganizadas. E daí meio que parece que isso, tipo, coopera pra que eu me sinta mal dentro de casa, sabe? Então, fazer um pouquinho todos os dias tem ajudado muito mais do que tentar o tempo inteiro fazer tudo, sabe? Tipo, acumular todas as situações e deixar pra fazer, tipo, quando acontecer. Então, tipo, resolver todos os dias e organizar coisinhas pequenas todos os dias tem me ajudado nisso. Começando pelas coisas da sala, passar vassoura e tudo mais. Isso tem me ajudado bastante. Principalmente porque, de certa forma, eu também sinto que isso acaba sendo me conectar com o meu interior e até uma maneira meio religiosa, talvez, de entender que às vezes é isso, sabe? Às vezes é só isso que eu posso fazer. E agora a sala tá limpa. Aqui gente, o pôr do sol aqui, tipo, fica muito bonito. E a Amália... E aqui a mesa, e aqui tá o espelho que eu ainda não limpei, por pura preguiça. E é isso, divas. Eu terminei de arrumar o apartamento, minha caminha está arrumada, as coisas do quarto estão arrumadas. Eu estendi a roupa que tinha pra estender. E tá tudo limpinho, o banheirinho está limpinho, a cozinha também, eu só não desci o lixo ainda. E a sala também. Eu gosto quando fica assim, tipo, meio nubladinho. Inclusive, os meus dias mais gostosos são quando isso aqui tá chovendo. Porque daí eu posso manter, tipo, a porta entreaberta e entra só um friozinho dentro. E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Fazer um pouquinho todos os dias, muitas vezes é melhor do que não fazer nada. E isso pode te salvar de muitas coisas. Então, assim, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu tô com bastante olheira conforme reflete a luz. Eu tô pronta. Tipo, deixa eu fazer um vídeo check. Tenho que resolver umas coisas de trabalho. Então, eu coloquei essa sainha. Enfim. E eu tenho que resolver umas coisas na rua também, de documento. E é isso, amores.